continuação da leitura do livro de Neemias, capítulo 8, versículo a partir do 11 ao 18, com breves comentários, de forma simples, para que você possa compreender. Neemias, capítulo 8, versículo 11. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem na palavra da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao montes e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazerem cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria, e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então nós vemos aí que Neemias, ele era o governador. Neemias, ele pegou o livro e mostrou para todo o povo, porque ele estava logo acima, né? Você lembra que nós falamos nos versículos anteriores. Então eles leram o livro da lei de Deus. Quais as leis de Deus naquela época? Era o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era essa lei que Moisés havia deixado para que o povo lesse. Era a palavra de Deus. Esse era o livro da lei. Muitas pessoas não compreendiam, muitas pessoas não entenderam. Principalmente aquelas pessoas que foram levados cativos e quando voltaram, eles não estavam mais com o costume, aleluia, da sua língua, não tinha mais intimidade
com seu idioma. Então, você vê que Neemias era o governador, Esdras era o sacerdote. E os escribas e os levitas, eles tinham cada um a sua função para a edificação da casa do Deus Altíssimo. Aleluia! Ele fala aí acerca das cabanas, acerca de fazer tabernáculo. Aleluia! Nós podemos entender, glória a Deus, como se iniciou isso, essa adoração a Deus. Adoração a Deus era dada através de Adão e Eva lá no início. Eles tinham comunhão regular com Deus, aonde? Ali no Jardim do Éden. Caim e Abel trouxeram a Deus oferendas, ofertas, tributos, dádivas a Deus. Um trouxe vegetais e outro trouxe dádivas animais. Os descendentes de Sete invocavam o nome do Senhor também. Noé construiu um altar ao Senhor para oferecer holocaustos depois do dilúvio. Lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20, você pode ver, fazer uma breve leitura e compreender. Abraão assinalou a paisagem da terra prometida com altares para oferecer holocaustos ao Senhor. E falava com intimidade com Deus. Somente depois do Êxodo, quando o tabernáculo foi construído, é que a adoração pública tornou-se formal. A partir de então, sacrifícios regulares passaram a ser oferecidos diariamente e especialmente no sábado. E Deus estabeleceu várias festas sagradas anuais como ocasião de culto público dos israelitas. O culto a Deus foi posteriormente centralizado no Templo de Jerusalém, conforme os planos de Davi. Aleluia! Que está relatado em Crônicas, capítulo 22 ao 26. Então, do capítulo 22 de Crônicas, você vai ver esse relato. Quando o templo foi destruído em 586 a.C., os judeus construíram sinagogas como locais de ensino da lei e adoração a Deus. Enquanto no exílio e aonde quer que viessem a morar, aleluia, eles adoravam a Deus dessa forma. As sinagogas, elas continuaram em uso para o culto, mesmo depois de construído o segundo templo de Zorobabel. Nos tempos do Novo Testamento, havia sinagogas na Palestina e em todas as partes do mundo romano. A adoração na igreja primitiva era prestada tanto no Templo de Jerusalém quanto em casas particulares. Fora de Jerusalém, os cristãos prestavam culto a Deus nas sinagogas, enquanto isso lhe foi permitido. Quando foi proibido utilizá-las, passaram a cultuar a Deus noutros lugares, geralmente em casas particulares, mas às vezes em salões públicos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
A verdadeira adoração é a que é prestada em espírito e em verdade. A adoração deve ser oferecida à altura da revelação que Deus fez de si mesmo ao Filho. Por sua vez, ela envolve o espírito humano e não apenas a mente, e também como a manifestação do Espírito Santo. A prática da adoração cristã deve corresponder ao padrão do Novo Testamento para a igreja, para as igrejas atuais. Os crentes atuais devem desejar buscar e esperar, como norma para a igreja, todos os elementos constantes da prática da adoração vista no Novo Testamento, no princípio da hermenêutica, estudando a introdução a Atos. É necessário se fazer a leitura da Bíblia. É preciso aos novos convertidos para que eles venham compreender a palavra do Senhor. Você lembra da época da sua conversão? Você não compreendia nada do que se passava, do que se falava na Bíblia. À medida que você foi tendo intimidade com Deus, que o Espírito Santo ia se revelando a você, você então começou a compreender. Então seus olhos iam se abrindo, os olhos espirituais, a mente vai se abrindo. Então, à medida que você estuda com a mente, os olhos espirituais vão abrindo. Aleluia! Nós podemos ver que o fato marcante da adoração no Antigo Testamento era o sistema sacrificial. Se oferecia sacrifícios de animais. Uma vez que o sacrifício de Cristo na cruz cumpriu esse sistema, já não há mais qualquer necessidade de derramamento de sangue como parte do culto cristão. Através da ordenança da ceia do Senhor, a Igreja do Novo Testamento comemora continuamente o sacrifício de Cristo efetuado de uma vez por todas. Além disso, a exortação que tem a igreja é oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor. Aleluia! Que é o fruto que sai dos nossos lábios, que confessam o nome do Senhor. Quando adoramos, então, através dos nossos lábios, da nossa boca, nós estamos glorificando ao Senhor. Oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Aleluia! Vivendo de forma libada, de forma correta, com vestes novas. Louvar a Deus é essencial à adoração cristã. O louvor era um elemento chave na adoração de Israel a Deus, bem como na adoração cristã primitiva. Uma maneira autêntica de louvar a Deus é cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. O Antigo Testamento está repleto de exortação sobre como cantar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos aí do Novo até do Antigo até o Novo Testamento verdadeiros louvores e adorações. Nós vemos aí o livro de Cantares, os Salmos no Antigo Testamento. Ali tem salmos que são de louvores a Deus. Na ocasião do nascimento de Jesus, a totalidade das hostes celestiais
irrompeu num cântico de louvor. Aleluia! E a igreja do Novo Testamento era um povo que cantava, que gostava de cantar. Os cânticos dos cristãos eram cantados ou com a mente, no idioma humano conhecido, ou em espírito, em línguas. Em nenhuma circunstância os cânticos eram executados como passatempo, mas sim os cânticos eram executados no sinal de reverência e de amor a Deus. Outro elemento importante na adoração é buscar a face de Deus em oração. Os santos do Antigo Testamento comunicavam-se constantemente com Deus através da oração. Os apóstolos oravam constantemente depois de Jesus subir ao céu. E a oração tornou-se parte regular da adoração cristã coletiva. Glória a Deus, aleluia. As orações eram às vezes por eles mesmos feitas, escritas por eles, porque Deus deu o dom para eles escreverem as adorações e depois colocarem para os instrumentos musicais e depois cantarem. Outras vezes eram orações intercessórias por outras pessoas. Em todo tempo, a oração do crente deve ser acompanhada de ações de graças, como cântico. O orar podia ser feito em idiomas humanos, conhecido em outras línguas. Oravam, glorificavam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A confissão de pecados era sabiamente parte importante da adoração no Antigo Testamento. Deus estabelecera o dia da expiação para que os israelitas, como nessa ocasião, viessem fazer a confissão nacional dos seus pecados. Esse foi o dia da expiação. E foi ali determinado por Deus. Salomão, na sua oração de dedicação do templo, reconheceu a importância da confissão dos pecados. Quando Esdras e Neemias verificaram até que ponto o povo de Deus se afastara da sua lei, dirigiram toda a nação de Judá numa contrição, oração pública de confissão dos pecados. Assim também a oração do Pai Nosso. Jesus ensina os crentes a pedirem perdão pelos pecados. Tiago ensina os crentes a confessar seus pecados uns aos outros. Através da confissão sincera, recebemos a certeza do grandioso perdão divino. Mas hoje, nos dias atuais, se nós formos fazer isso, se nós formos seguir mesmo que seja uma oração guiada, você coloca ali no seu celular ou num CD, não sei se você ainda tem, ou no LP, eu não sei se você ainda tem. As pessoas te criticam. Essa oração é correta. Ali você aprende a orar com quem aprendeu de Deus. Se chama oração teleguiada. Oração através de ouvir outras pessoas orando. Ali você está fazendo contato com Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E ali Ele te orienta e você está colocando na presença de Deus a sua adoração e as suas petições. Hoje em dia, se você for confessar seus pecados, ou você for falar um pecado para um irmão,
Esse irmão conta para o outro melhor amigo, do amigo conta para o melhor amigo, do outro amigo conta para o melhor amigo, e daí virou fofoca dentro da congregação, dentro da igreja. Ainda hoje se passa isso. E eu quero lembrar a você, meu irmão, minha irmã, jovem, que o seu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. Confesse os seus pecados a Ele. Deixe, abandone. Aí Deus vai se agradar disso. A adoração deve também incluir a leitura em conjunto das Escrituras e a fiel exposição dessa leitura. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus ordenou que cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, todos os israelitas se reunissem para a leitura pública da lei de Moisés. O exemplo mais patente desse elemento no culto no Antigo Testamento surgiu no templo de Esdras e de Neemias. Conforme está aqui, que eu li para você, no capítulo 8, no versículo de 1 a 12. A leitura das Escrituras passou a ser uma parte regular do culto da sinagoga no sábado. Eles faziam isso. Eles se recolhiam no sábado para ler as Escrituras, para estudar as Escrituras. Primeiro fazia a leitura e depois explicavam. Então, para seu crescimento espiritual, você precisa ler a palavra de Deus. Ler em voz alta, para que seu ouvido escute. E se a pessoa não sabe ler, quem deve fazer isso? São os obreiros, são os pastores, são os levitas da casa do Senhor. Aleluia! Eles não somente louvam, mas através da leitura bíblica para a pessoa recém-convertida, é muito importante. É parte regular do culto nas sinagogas. Semelhantemente, quando os crentes do Novo Testamento reuniam-se para o culto, também ouviam a leitura da palavra de Deus. Nós vemos hoje cultos que não têm a leitura da palavra de Deus. A pessoa chega, fala sobre sua vida, fala sobre seu testemunho, mas não fala da palavra de Deus. E ali vai gerando aquela confusão. Os novos convertidos ficam com a mente perturbada, sem saber como conduzir a sua vida. Então fazia parte dos ensinamentos, das pregações, as exortações, baseados na palavra que foi lida, não no testemunho da sua vida. Era assim que Jesus ensinava. Glória a Deus. E o testemunho de vida seu é o seu caminhar com Deus. De nada adianta você estar com a Bíblia embaixo do braço e o seu padrão de vida não conduz com aquilo que você fala. Sempre quando o povo de Deus se reunia na casa do Senhor, todos deviam trazer seus dízimos e ofertas. Eles traziam de forma alegre e feliz, para entregar na casa do Senhor com alegria no coração. Paulo também fala isso. Paulo escreveu aos cristãos de Coríntio no tocante à coleta em favor da igreja de Jerusalém. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. A verdadeira adoração a Deus deve, portanto, ensejar uma oportunidade para apresentarmos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas com alegria no coração,
em uma forma de agradecer a Deus, dizendo obrigado, meu Deus. No Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo e da manifestação do Espírito Santo. Ali na congregação, você podia observar os cristãos felizes, alegres, bem vestidos, cheirosos, com os corpos limpos, unhas feitas. Podia ser uma roupinha mais simples que fosse, podia estar de pé no chão, mas eles estavam ali alegre, com muita fé. E ali ocorriam os sinais e maravilhas, curas divinas, milagres e profecias de forma natural, através da palavra do Senhor. E aí o povo ia adquirindo o discernimento do Espírito, a manifestação do discernimento de Espírito, falar em línguas, a interpretação de línguas. Aleluia! Nós observávamos isso nas igrejas antigas. Então devemos nos ajuntar em louvor e adoração ao Senhor, para a leitura da palavra de Deus, para recebermos os dons espirituais. Aleluia! E através dos nossos corpos puros, limpos, coração limpo, mente limpa, boca limpa, ouvido limpo, para ouvir a palavra de Deus. Essa semente que é a palavra de Deus, ela venha crescer dentro do nosso coração, que é terra fértil, que nós possamos estar fazendo um novo templo, tirando de dentro dos nossos corações toda maldade, tirando de dentro dos nossos corações todas as impurezas e fazendo um altar perfeito para o Senhor, tirando todos os empecilhos, coisas que não agradam a Deus. Aleluia! O simples fato de pessoas se dizendo crentes, realizando culto, não é uma garantia que haja aí a verdadeira adoração, nem que Deus aceite o seu louvor ou ouça as suas orações. Quantas coisas erradas nós vemos aí. Quantas coisas da carne nós vemos aí. Se a adoração a Deus é mera formalidade, somente externa, que o coração do povo está longe dele. Essas adorações não eram aceitas por Deus. Cristo repreendeu severamente os fariseus por sua postura hipócrita. Eles oravam a lei de Deus por legalismo, enquanto o seu coração estava longe de Deus. Quantas pessoas não temos assim, que está em cima do púlpito, se fazendo de santo, 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 e quando acaba o culto ali, quando acaba a oração ali, começa a falar do irmão, apontar de dedo, chega falando do irmão, chega criticando o irmão. Somente a oração dele é que vale, somente a adoração dele é que vale, somente o que ele fala é que é certo ali em cima do púlpito. Pleno legalismo. Aleluia. Glória a Deus. Devemos mudar de postura. Devemos mudar de caminho. E andarmos segundo a Bíblia diz. Aleluia. Olha a censura feita ali à igreja de Éfeso, que adorava o Senhor, mas não o amava plenamente. Outro impedimento à verdadeira adoração é o modo de vida comprometido com o mundanismo, pecado e imoralidade.
Deus recusa o sacrifício do rei Saul porque este desobedeceu o seu mandamento. Isaías repreendeu severamente o povo de Deus como nação pecadora, povo carregado de iniquidade e de semente de malignos. Ao mesmo tempo, porém, esse mesmo povo oferecia sacrifícios a Deus e comemorava seus dias santos, como nos dias atuais, que se comemora dias aos santos, São João, São Pedro, Santo Antônio, as festas juninas agora, alimentos consagrados a ídolos. Ah, não tem nada a ver, não tem problema. Tem, você não pode se alimentar de alimentos consagrados a ídolos. O Senhor declarou através de Isaías: a vossa festa da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Você vê, eles faziam festa para a lua nova, para a lua cheia. São solenidades que têm o fundo de encantamento. O fundo delas há pessoas que fazem rituais macabros, rituais de fadas, de lendas. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicam os vossos corações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Semelhantemente, na igreja do Novo Testamento, Jesus conclamou os adoradores em Sardes a se despertarem, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Da mesma maneira, Tiago indica que Deus não atendera às orações egoístas daqueles que não se separam do mundo. O Senhor não ouve essas orações. Ele pode ter misericórdia e graça para essa pessoa até que ela venha ter a compreensão, porque no corpo dela está um imundo. O imundo ali está habitando no corpo dessa pessoa. Mas o Senhor a ama de uma forma maravilhosa e quer libertar cada um. O povo de Deus só pode ter certeza que Deus estará presente à sua adoração e a aceitará quando esse povo tiver mãos limpas e coração puro. Então vamos nos esforçar para termos nossas mãos limpas e coração puro. Aleluia! Glória a Deus! Glórias, glórias, glórias seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Ali, quando o povo ouviu e entendeu a palavra de Deus, todos experimentaram uma profunda convicção da culpa, do pecado e se tornaram a se voltar para Deus. E não é diferente dos tempos atuais. Aleluia. Devemos proclamar o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos convertermos dos pecados. E o Senhor se agradará disso. E então poderemos falar que a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos renova a cada dia, a cada instante. Ele que purifica nossa alma, nosso espírito, nossa mente, nosso corpo, todo o nosso ser. Aleluia, de dentro para fora.
O mundo espiritual, aquele que é espiritual, discerne as coisas espiritualmente. E aquele que é carnal, que é do mundo, ele somente vai ter tendência para ir para as coisas da carne. Então devemos nos esforçar, ensinar as crianças, os jovens, os adultos, os anciões, os órfãos, a viúva, o viúvo, através da leitura da palavra de Deus. Lendo sistematicamente a palavra de Deus, leitura da palavra de Deus no altar. Aleluia, glória a Deus. Para que as pessoas possam conhecer a verdade, que a verdade é que vai libertá-los. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Leia a Bíblia para a pessoa que não sabe ler, um versículo. Aí, a partir dali, a pessoa vai memorizando aquele versículo. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, assim como falou com o meu, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Essa que vos fala é capelã cristã, Risoneide Almeida Vasconcelos.